SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Saúde Mental nas Escolas, este é o episódio 31 do SensoCast, que é um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossa convidada é a Cristina Godoy, médica psiquiatra, diretora executiva do Grupo Godoy, à frente dos colégios Albert Sabin, Vital Brasil e AB Sabin, e ela que é médica formada pela Santa Casa de São Paulo, com residência em psiquiatria e psiquiatria clínica pela instituição. Ela também tem especialização em adolescência e contemporaneidade pela Sede Sapiência. Os números mostram que é alarmante o cenário da saúde mental entre os jovens no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que o suicídio se tornou a quarta principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Outro dado publicado em agosto pelo Ministério da Saúde, quantidade de internações relacionadas a estresse e ansiedade em adolescentes e jovens de 13 a 29 anos aumentou 136% entre 2013 e 2023. Saúde mental não pode ser um tema falado apenas no Setembro Amarelo. É um assunto que precisa ser recorrente e abordado com seriedade, qualidade e sem estigmas, começando nas escolas. Sobre isso, falarei com nossa convidada. E você que está nos ouvindo, aproveite para compartilhar a sua opinião e sugerir temas para os próximos episódios do SensoCast. Cristina, muito obrigado por sua participação no episódio 31 do SensoCast. Cristina, quais são as explicações possíveis para termos dados tão preocupantes sobre a saúde mental de nossos jovens? Mais uma vez, muito obrigado, Cristina. Oi, Moura, eu que agradeço o convite para participar aqui com vocês, e você já começa com a pergunta mais desafiadora de todas, né? Na psiquiatria e no rol das doenças mentais, a gente nem sempre tem claras razões que levam ao desenvolvimento da doença, né? Isso se dá de forma genérica, e aqui a gente observando essa mudança nos últimos anos, talvez aí 15 anos, né, no comportamento da saúde mental das nossas crianças e adolescentes, também não é tão simples assim a gente atribuir responsabilidade a fatores, sejam eles ambientais, sejam eles relacionados a alguma questão genética, enfim. Mas existem uma série de linhas que vêm tentando desenvolver isso, né, essa resposta, e uma que eu particularmente acho bastante interessante, que talvez você já tenha tido até contato público também, é a tese do livro Geração Ansiosa, né, do Jonathan Haidt, onde ele coloca uma dupla razão, né, para que isso esteja acontecendo. A primeira delas seria relacionada ao uso de telas e a disseminação, né, que esses dispositivos têm entre crianças e jovens, a frequência com que nossas crianças e jovens estão, então, interagindo por meio de telas. E a segunda seria um fator mais geracional, né, que tem relação com a geração de pais dessas crianças e adolescentes, que vêm, então, cada vez mais cautelosos e poupando cada vez mais essas crianças de experiências no mundo físico, no mundo desplugado. Então, se a gente pensar um pouquinho, uma criança de 8, 10 anos, lá nos anos 1980, 1970, tinha um nível de autonomia que muitas vezes permitia essa criança sair de casa sozinha, se virar, né, realizar atividades do dia a dia com uma independência bastante interessante. E hoje em dia os estudos falam que esta mesma autonomia só é alcançada por volta dos 14 anos. Então isso mostra um pouquinho como a gente vem poupando e cuidando, às vezes por conta de resposta a perigos reais, realmente, de grandes cidades e tal, e às vezes não, às vezes só por uma preocupação maior geracional. Então, essa dualidade de poupar as crianças de viver experiências no mundo físico versus o tempo que eles passam na tela, uma interação bastante diferente da necessária para desenvolvimento
das capacidades mentais e da saúde mental parecem estar de alguma forma relacionadas a esse aumento que a gente vem observando em boa parte do mundo nos índices de depressão e ansiedade. E diante desse cenário, Cristina, se faz ainda mais importante se falar sobre ansiedade e depressão com as crianças e adolescentes já na sala de aula, né? Sim, isso é uma coisa que frequentemente, né, me perguntam qual que é a importância de conversar sobre ansiedade e depressão com crianças e adolescentes na sala de aula. Na verdade, Moura, a resposta é que não é importante. Na verdade, não se deve conversar com crianças e adolescentes desta forma. O olhar da escola, ele está mais direcionado à prevenção da saúde do que a orientação da doença. A orientação ela só deve acontecer quando o assunto é trazido pelas próprias crianças ou jovens. Claro que a escola é um ambiente de relacionamento deles, onde eles passam grande parte do dia, e quando uma criança tem sintomas ou está doente, não é pouco frequente que isso chegue até o ambiente da escola, que eles troquem com os colegas e às vezes com os adultos responsáveis da escola. Aí sim a gente tem uma oportunidade de conversa, mas não deve ser uma iniciativa do educador. Vamos orientar. Com as crianças, a conversa ela se dá na medida da necessidade, porque todo o foco do educador vai ser, então, criando fatores de proteção para que a saúde se dê de forma o mais natural possível. Bom, Cristina, você é médica psiquiatra, né? E qual é a contribuição que você busca com essa sua expertise e também, né? E aí, assim, quando você atua como uma gestora escolar, você continua sendo uma médica psiquiatra, né? Então, que tipo de expertise que você busca aplicar nesse contexto de prevenção da saúde mental junto aos colégios, né? O Albert Sabin, Vital Brasil e o AB Sabin. Você sabe, Moura, aqui a gente tem uma reflexão até que caminha um pouco com esse meu trajeto profissional, né? Eu ter tido a formação em psiquiatria, em algum momento, me levou a questionar um pouco a medicina, como na verdade vários médicos fazem, tá? Porque a gente atua na medicina a partir da doença. E quando a doença ela está posta, muitas vezes já é um momento tardio, né, para a intervenção. No mundo ideal, a gente pensaria numa medicina 3.0 aí, que seria, né, como fazer essa atuação nos fatores predisponentes para que a gente não desenvolvesse as doenças. Quem fala muito disso, eu não sei se você já teve contato com esse livro, ele se chama Outlive, é um livro muito bacana do Peter Attia, onde ele fala de longevidade, né? E aí ele explica um pouco isso, que para a gente ter longevidade, a gente precisa evitar a doença. E a saúde mental, ela não é diferente. E aí eu acho que é muito bacana essa dupla formação, porque eu acho que eu consigo, né, trazer um pouco da ciência para essa antecipação, para essa prevenção, para esse cuidado antes, né? Pensando então no currículo escolar, pensando na construção das nossas aulas, no nosso projeto educacional realmente, o que que a gente vai oferecer ali para que a saúde mental dessas crianças se desenvolva da forma mais consistente possível. Então, um currículo que é pautado na parte acadêmica, mas com o mesmo peso na parte esportiva e cultural, que são duas experiências na infância e na adolescência que são altamente protetivas, porque o esporte, para além da saúde física, ele vai desenvolver aí algumas características como trabalho em grupo, aprender a perder, tolerância à frustração, uma série de coisas que a gente vê que depois acabam tendo interferência, então, nesse desenvolvimento de casos de depressão e ansiedade. A cultura, ela nos amplia o olhar para que a gente entenda, né, as diferentes linguagens, o mundo, para que a gente possa se expressar de maneira diferente. E a partir disso também, com o autoconhecimento, a gente sabe que tudo isso são fatores protetivos para desenvolvimento de saúde mental. Então, eu acho que existe essa riqueza quando a gente pensa a proposta, que traz questões de desenvolvimento da normalidade da infância e da adolescência. Cristina, para quais sinais apresentados pelos alunos, todo o corpo docente, ou seja, os professores, e o corpo diretivo das escolas precisam estar atentos? Para quais sinais? Embora não estatue na doença, mas ainda pensando no contexto da prevenção. Sem dúvida, não. Então, né, eu expliquei um pouquinho aqui que a gente está sempre focado na promoção de saúde.
Mas existem algumas entidades protetivas da infância e da adolescência que, sem dúvida nenhuma, participam desse diagnóstico, né? O médico de família é um deles, a escola é outra, a própria família vai entrar notando esses sinais e sintomas de modificação. Muitas vezes outras comunidades, seja no clube, seja na igreja, enfim. Então, todas essas instituições onde existem adultos responsáveis são instituições que apresentam uma responsabilidade de mudança, de notar a mudança de postura dessa criança ou adolescente, né? Os principais fatores, Moura, bem objetivamente, são mudanças de comportamento, é quando a gente quebra uma linha de comportamento. Então, aquele aluno costumava ser extrovertido e está mais quieto, ou costumava participar da aula e agora já não participa. Era um aluno que não tinha tanto interesse na aula de matemática, mas no futebol ele gostava muito e era protagonista e não vem sendo, né? Então, quando a gente tem uma quebra no comportamento regular daquela criança ou adolescente, a gente precisa ficar atento. Para além disso, muitas vezes a gente tem sintomas que são físicos também nessas doenças, tanto na ansiedade quanto na depressão. Então, mudança do padrão de sono, mudança do padrão de alimentação, no geral, irritabilidade, tristeza constante. Então, tudo isso a gente precisa estar sim atento e a escola desempenha um papel importante aqui para sinalizar para as famílias, sim, o que pode estar acontecendo. E de alguma forma os profissionais, os professores, todo o corpo, né, de um colégio ele pode ser treinado para agir como uma rede de apoio a esses alunos? Sem dúvida. Pode ser treinado, pode ser desenvolvido, sem dúvida nenhuma. A gente tem um grupo em São Paulo, uma iniciativa muito bacana que começou lá em 2006 com o Cuca Legal e que é vinculado ao Ame Sua Mente, que é até uma iniciativa da sociedade civil, né, que traz especialistas e que traz esse raciocínio, né, de como promover a educação para a saúde mental. E esse grupo, ele acaba tendo alguns profissionais que fazem formação para os nossos professores, para o nosso corpo todo da escola, e isso é muito importante, porque a verdade que eu falei para os alunos de que não se fala, né, sobre saúde mental com eles, a não ser que eles tragam, ela não é a mesma para os adultos. Para que a gente tenha bons resultados, aqui a gente precisa sim de uma atuação com os educadores para que eles entendam o que são as doenças, como se desenvolve, aonde elas podem aparecer, quais são os fatores, né, que deveriam despertar ali a nossa atenção, que a gente precisa sinalizar para a família. Então, essa é uma frente que a gente pode desenvolver na escola. A segunda frente que a gente pode desenvolver na escola, com o corpo docente, é a advocacy, aonde a gente vai trabalhar com esses profissionais para reduzir estigmas e preconceitos a respeito de saúde mental. Porque esse é um segundo desafio que a gente tem quando a gente fala de crianças e adolescentes em grupo. Então, é sempre importante que esses profissionais estejam preparados para atuar e para reduzir o máximo possível esses estigmas. E aí, a terceira questão, que é mais objetiva, é sim entrar no momento que a gente tem os sinais e sintomas. E aí é um conhecimento bastante objetivo. Quais são os sinais e sintomas? Quando eu devo sinalizar? Quando eu devo alertar a família? Quando eu devo trazer para o meu coordenador? Né? Quanto tempo a gente deve observar? Observa um dia, observa uma semana, observa um mês. Então, tudo isso é muito importante e são conhecimentos objetivos que eles precisam ter para contribuir nessa rede de proteção. E, Cristina, entre os alunos pode haver aluno vítima de bullying, como também o agressor. Então, nesse sentido, pergunto, em que medida é possível haver a integração da escola com o seio familiar dos alunos que são vítimas e os que são atores das agressões qualificadas como bullying? Bom, a parceria ela é sempre desejada, né? Sem dúvida nenhuma, e o nosso melhor resultado ele acontece quando a gente tem a parceria. Você me pergunta em que medida ela pode acontecer? Na medida da confiança recíproca. Então, para a gente desenvolver essa parceria, o que precisa acontecer? A família precisa ter certeza de que a escola está para defender o seu filho e está para formar um bom cidadão, seja ele vítima ou seja ele um ator.
E a escola precisa ter certeza de que a família está engajada na questão da solução do problema. Então, caso o aluno seja vítima, como nós vamos resolver o problema deste aluno? A gente precisa mirar no problema do aluno e da família. Caso o aluno seja ator de bullying, a gente precisa ter certeza que a família não compactua com aquilo e que ela vai estar ao nosso lado nessa parceria para que a gente possa fazer uso de todos os recursos que a gente tem hoje em dia para orientar esse aluno e para transformar essa realidade. Então, em que medida existe a parceria? A parceria existe na medida que há confiança mútua da escola com as famílias e das famílias com a escola. E, Cristina, quais são as estratégias para prevenir, por exemplo, racismo, gordofobia, xenofobia, homofobia, que infelizmente acontecem também em ambiente escolar? É a pergunta de $1 milhão, né? Eu começaria te respondendo, Moura, dizendo que isso começa lá bem pequenininho, né? Nas nossas escolas a gente começa com um aluno com 1 aninho de idade, e é a partir daí que a gente começa a se preocupar com isso. Quando a gente fala de todas essas questões, a gente está falando de uma coisa em comum, que é o valor do respeito. Se a gente conseguir desenvolver o valor do respeito, a gente consegue abarcar todos esses desafios de uma vez só, né? E se a gente falar o respeito pela diferença, aí então a gente foca de maneira muito importante, né, nessas intolerâncias que você acabou de citar. Então, não necessariamente a gente precisa começar a conversar com as crianças especificamente sobre o valor de uma outra raça, o valor de uma pessoa sobrepeso, o valor. A gente não precisa trazer isso como assunto, porque a criança não traz isso no olhar dela. O que a gente precisa, sem dúvida alguma, é começar a exercitar o respeito. Eu não preciso te contar, né? Isso é bastante disseminado, que um ambiente diverso, onde a gente tem experiências diferentes, e aí de todos os tipos, tá? Com criança pequenininha, um ambiente diverso, que aceita o diferente, que aceita o novo, vai passar por um ambiente onde a gente prova novos alimentos, onde a gente vai em lugares que a gente normalmente não vai, conversa com pessoas com ideias diferentes, com cores diferentes, com formatos diferentes, com escolhas diferentes. Tudo isso vai nos aproximando de outras experiências, porque quando a gente tem um preconceito desses, nada mais é do que o medo e a repulsa ao diferente. Então, se a criança ela vem desde a infância exposta a isso, e com um adulto modulador que possa mostrar o valor de cada experiência, puxa, eu provei uma fruta, é azeda, é horrorosa. Mas você achou bonita essa fruta? Você achou interessante a textura? Você achou? Em toda a experiência do diferente existe um valor e um respeito a ser aprendido. E é a partir daí, idealmente, que a gente vai construir uma sociedade que vai ser mais aberta nesse sentido. Falando um pouquinho de idades dos meninos já maiores, né, onde as coisas já estão um pouco mais formatadas e tal, eu acho que uma chave de solução nas escolas, Moura, é a gente poder conversar e trabalhar sobre o assunto. Quando a sociedade coloca essas questões quase como um cancelamento da criança, da família, da escola, da ação, a gente não tem caminho de entrada para fazer a conversa, para explicar por que é errado, para pedir a desculpa, para construir uma situação diferente. Não é, na minha opinião, não é mandando para a lua os meninos que são atores de bullying que a gente vai conseguir não ter bullying nas escolas. É ensinando a eles e ao grande grupo de alunos que acaba sendo espectador e que reforça de alguma forma essa atitude. A gente precisa sensibilizar essas crianças, né, e desenvolver empatia nessas crianças ao longo dos anos, para que a gente vá reduzindo esses casos. Então, é muito importante que nós, como adultos, tenhamos tolerância para desenvolver o trabalho, né? A tolerância não é tolerância para fechar os olhos e aceitar, como antigamente acontecia há 30, 40 anos atrás nas escolas. A tolerância é sentarmos juntos, traçarmos estratégia e poder trabalhar a respeito do que está acontecendo, e não simplesmente
ou, né, expulsar um aluno, ou tirar do contato, ou mudar a sala, né? Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a gente olhar de frente para ele. E, Cristina, quando há casos assim de um agressor, né, um aluno que está sendo o ator do bullying, acontece algumas vezes dos pais, né, ou os responsáveis, enfim, eles não entenderem que aquilo está partindo deste aluno e muitas vezes essa atitude ela está reproduzindo aquilo que ele vivencia, por exemplo, no seu seio familiar. Olha, Moura, quando a gente olha para o ator do bullying, existe uma série de fatores e uma série de condições que podem estar associadas ou não, tá? Também não é tão claro assim. Então, não necessariamente ele vem de um ambiente agressivo, ele vem de uma experiência prévia de ter sofrido alguma coisa parecida para depois querer atuar dessa forma, mas pode acontecer sim. Pode acontecer. Cada caso realmente tem uma história muito individual. Então, acontece nos dois sentidos, né? Tanto de ter uma história pregressa, que tem alguma situação que o leve a isso, como de não ter. E por isso que é tão importante a gente poder se voltar nessa parceria família-escola e poder atuar sobre esse aluno. Em algumas situações, sim, as famílias têm dificuldade de entender que o filho fez aquilo, até porque muitas vezes essa ação ela entra na contravenção, né? Ela não entra no que o aluno normalmente faz, na forma como ele normalmente se relaciona. Ele está ali experimentando uma contravenção horrorosa, sem dúvida nenhuma, que leva o sofrimento a outra criança. Mas ele está ali experimentando o que é fazer errado. De alguma forma, isso faz parte do desenvolvimento das crianças em algum momento, em alguma instância. Agora, o nosso papel como adultos é atuar o mais precocemente possível nessa situação e reorganizar, então, a atuação dessa criança. E aí é isso. Mesmo que a família entenda que o filho não está fazendo, se a gente tiver confiança, tanto família quanto escola, um na ação do outro, essa situação se desenrola em poucos dias e a gente consegue chegar a um lugar comum onde a gente vai conseguir orientar essa criança e esse adolescente. E, Cristina, os colégios, né, dos quais você atua como gestora, que são os colégios do Grupo Godoy, eles são da rede particular. Então, nós estamos falando aqui de um contexto de alunos, em sua maioria de maior renda, quando comparado, né, com a média nacional. Quais são, Cristina, os aspectos que mais costumam afetar a saúde mental destes alunos e em que medida esse contexto se difere dos alunos de menor renda que estão nas escolas públicas? Há essas diferenças? Então, Moura, tanto no Saving quanto no Vital, a gente tem uma percepção que não é quantitativa, ela é qualitativa, né? E olhando as pesquisas de escolas particulares, a gente vê um cenário bastante semelhante com o das outras escolas. Quando a gente abre esse universo também para as escolas públicas, e aí a gente pega, né, pesquisas nacionais de saúde pública nessa faixa etária e tal, não parece haver uma divergência muito grande. Aonde a gente tem realmente um aumento das manifestações é na depressão e na ansiedade, e o comportamento parece bastante semelhante, não é muito divergente. Claro, formas de atuação e tal, mas no geral não parece haver uma diferença tão importante. Não haveria uma diferença, por exemplo, na população de menor renda há uma maior preocupação, por exemplo, com falta de alimentação, com a pobreza em si, que isso já acarreta uma questão maior na saúde mental, e entre os jovens de maior renda, de repente, uma maior exigência por alto rendimento, por melhores resultados, haveria talvez algo assim? Então, sabe, Moura, isso é uma ideia que às vezes a gente tem, né, de que a dificuldade ela traz a saúde mental, então ela traz a doença mental, né? Então, às vezes a gente pensa, puxa, um menino que passou por muita dificuldade, não teve alimento e tal, ele tem maior chance de desenvolver uma depressão. Um menino que está numa escola que tem um perfil de cobrança de resultados e tal, ele tem maior chance de desenvolver uma ansiedade. A gente não tem estudo que corrobore com essa constatação por uma razão muito óbvia, porque as doenças mentais, elas são multifatoriais. Então, elas não dependem unicamente de um fator. Sem dúvida nenhuma, as preocupações de um menino de classe baixa, ela é muito diferente de um menino que está numa escola particular. Sem dúvida nenhuma, a rotina deles é muito diferente, eles estão expostos a desafios diferentes na vida.
mas isso não quer dizer que por isso, que por um ser privilegiado e o outro não, o menino que não é privilegiado, ele vai desenvolver mais doença mental. Não é a dureza da vida que é um fator determinante para a doença mental, né? Ela é multifatorial e muitas vezes ela traz componente genético também, a gente não pode esquecer disso. Então, quando eu falei que não há tanta diferença entre as escolas particulares e públicas, eu estou dizendo em termos de número, no aumento dos casos de ansiedade e depressão, né? A gente não tem pesquisas que mostrem isso, né? Que nas classes mais baixas a gente tem um maior aumento, né, nos números de casos. Então, nesse sentido, né, você como uma gestora de escolas particulares, se fosse dialogar com gestores de escolas públicas, as estratégias que você recomendaria seriam semelhantes. Muito semelhantes. Você sabe que um dos grupos de São Paulo que desenvolvem, né, esse trabalho, começaram a desenvolver esse trabalho de formação ética e moral nas escolas, é um grupo da Unicamp, e eles desenvolvem esse trabalho anti-bullying de forma muito importante. É um grupo que nasceu com suas pesquisas na escola pública e importou as pesquisas da escola pública para a escola particular e hoje auxiliam muitas escolas particulares, inclusive as nossas no SEIBM e no Vital Brasil, a formar os professores e a formar esse olhar para que a gente possa fazer a prevenção não só da saúde mental, mas também dos casos de bullying e o correto direcionamento dessas situações. E é isso, né? Eles tiveram um amplo conhecimento em escolas públicas e importaram isso para as escolas particulares também. Eles conseguiram ampliar esse universo. Sim, e Cristina, por mais que se atue em prevenção, né, se trabalhe em saúde mental, apesar de tudo isso, de toda essa rede de apoio, né, enfim, de linhas de cuidado em saúde mental, nos últimos anos se tornaram públicos alguns casos de suicídio de jovens, muitos deles motivados por bullying dentro da escola. Qual deve ser a postura da escola quando isso ocorre? E qual reflexão para todo mundo, se faz necessária? Vamos lá, vamos ver se eu entendi tua pergunta. Vou falar um pouquinho dos casos, né, que a gente teve, que são situações, obviamente, tristíssimas, né, uma fatalidade. Em algumas dessas situações que a mídia trouxe, algumas poucas aconteceram no ambiente escolar e outras não aconteceram no ambiente escolar. Existe uma tendência nossa de associar os casos à escola, né, de procurar talvez no bullying uma das situações que motive, sim ou não. E, obviamente, quando a gente pega um aluno aí de 13, 14, 15, 16 anos, boa parte da vida e dos desafios que esse aluno vive, eles estão colocados no ambiente escolar, porque é onde eles passam boa parte do tempo deles. E nesta faixa etária, eles estão altamente influenciados e inseridos no grupo ou não, né? Mas o grupo de jovens é um fator muito importante para eles nessa faixa etária, então é natural que a gente procure nesse contexto razões. Então, muitas vezes se associa à escola por conta do ambiente que se vive na escola e essa parte importante da vida deles que se dá na escola. Mas, mais uma vez, o suicídio, assim como a depressão e a ansiedade, ele é multifatorial. E a gente não pode dizer que esses suicídios se deveram a alguma situação específica. A gente pode contar a vida dessas crianças, mas a gente não pode atribuir a uma ou a outra situação. Para além disso, o suicídio é um ato que pode acontecer associado à saúde mental ou não. Não necessariamente você precisa ter um caso de depressão, ansiedade ou outra doença aí associado para que exista a tentativa de suicídio. Eu acho que sobre suicídio, o que a gente pode falar e o que é relevante, o que é realmente interessante como sociedade, é que, mais uma vez, não é algo que a gente deva varrer para debaixo do tapete, né? E aí a validade do mês de setembro, com as campanhas e com as entrevistas e com tudo isso que a gente faz, que é dizer que isso vale para crianças, vale para adolescentes e vale para adultos também, tá? Se alguém na sua convivência fala a respeito da vontade de não viver, a respeito da vontade de tirar sua vida, não cabe a nós, como leigos, entender se essa pessoa está falando sério ou não. A nossa responsabilidade é ajudar essa pessoa a buscar ajuda. Então, aqui existe um fator de prevenção que é poderosíssimo e que, às vezes, quando a gente não é informado a respeito disso,
Uma pessoa pode conversar com a gente fala, puxa, mas você tem uma boa vida, veja o lado bom da história, isso e aquilo, e não valorizar aquilo como uma possibilidade que pode se tornar real. Então, como fator de proteção, tanto para crianças jovens, mas também para adultos, a informação que é importante disseminar é essa. Se você tiver contato com alguma pessoa que sinalize a falta de vontade de viver ou a intenção de tirar a própria vida, é necessário procurar uma ajuda especializada na medicina. E aí a outra coisa bacana é a divulgação dos centros de ajuda. Muitas vezes eles são anonimizados para que a pessoa se sinta mais à vontade de procurar. Então esses canais todos, essas informações todas são sempre bem-vindas para os adolescentes na medida que eles procuram e perguntam ou que eles trazem a questão. Então não é bacana a gente ficar divulgando para criança e jovem, qual é a medida adequada quando você pensa em tirar sua vida? Porque isso pode não fazer parte do mundo deles. O ideal é que a gente espere a demanda de alguma forma, e aí sim, ouvidos muito, muito, muito abertos e muito, muito, muito atentos, para que a gente possa intervir o mais cedo possível, para que a gente possa evitar aí uma situação de fatalidade. E, Cristina, você trouxe alguns pontos importantes que têm a ver com a próxima pergunta que eu gostaria de fazer a você. Né, você já entrou um pouco no aspecto de um certo papel da imprensa, algumas mensagens que devem ou não devem ser ditas, posturas que devem ou não devem ser adotadas, para, enfim, para lidar da melhor maneira com o tema da saúde mental. Mas gostaria que você pudesse ampliar, né, essa sua visão. Aí não é apenas a Cristina Godoy, médica psiquiatra e gestora, né? Mas uma pessoa consumidora de informação, consumidora daquilo que nós, jornalistas, comunicadores, fazemos. Que seria qual é a sua avaliação como leitora, como consumidora de informação da qualidade da cobertura que se faz hoje sobre saúde mental e quais são as mensagens-chave que devem ser transmitidas e quais erros devem ser evitados, por exemplo, nas reportagens. Então, Moura, a gente viu, né, aí nos últimos 5 anos uma mudança bastante importante da mídia formal na cobertura desses casos de suicídio de crianças e jovens, né? Eu acho que os jornalistas tiveram contato com os protocolos e manuais internacionais de divulgação, né, desses casos, e isso qualificou muito, muito as coberturas, né? Então é muito bacana porque realmente a gente saiu de um lugar que era menos reflexivo e mais reativo à notícia, né? Então a notícia acontecia, a gente divulgava, para hoje entender que existem algumas regras ali, né? A questão de dar de glorificar, né, a situação da pessoa que está envolvida nessa situação, de descrever muito as questões de vida diária, tudo isso traz uma possibilidade de contaminação de outras crianças e jovens para um comportamento semelhante. Isso é uma coisa descrita há muitos anos, mais de 100 anos, que a gente não tem a explicação real de por que acontece, mas tem uma comprovação numérica de que pode acontecer. A gente pode ampliar aí os casos e ampliar as tentativas, caso a gente faça uma divulgação inadequada. Agora, acho que o principal desafio hoje, ele está na mídia não formal, né? Ali na divulgação não formal de redes sociais, onde a gente vê que escapa coisas muito tristes, às vezes íntimas das pessoas envolvidas nessas situações e que acabam atingindo diretamente as nossas crianças e jovens e que chegam quase como se fossem uma fofoca, né? Quase vamos falar da vida do outro e não como uma notícia, como uma informação. Então, acho que é um trabalho que deve ser coletivo dos adultos, de proteger as nossas crianças dessas informações, e para a mídia formal, sim, tem que sempre existir o raciocínio do que uma criança e um jovem lendo essa matéria pode ser exposto a respeito da situação que aconteceu. Então, é necessário que exista aí um crivo, uma reflexão do que pode e do que não pode chegar, né? A informação ela não pode ser descrita nua e crua, porque infelizmente as famílias hoje não conseguem controlar aonde é que essas crianças vão ter acesso ou não. Então, num jornal, no jornalismo mais formal, propriamente dito, eles estão expostos e o ideal é que a gente não tenha essas notícias detalhadamente, nem focando
no ator da ação do suicídio, nem focando na sua história e nem em contexto, nada disso, né? A gente precisa ser um pouquinho mais superficial aí nesses canais abertos. Cristina, muitíssimo obrigado por sua participação neste episódio 31 do SensoCast. Algo mais, Cristina, que você gostaria de acrescentar? Acho que não, acho que a gente passou por tudo, as perguntas todas muito interessantes e muito importantes. E assim encerramos o episódio 31 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se você se interessou em produzir o seu podcast conosco, nos procure. Envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.